Senhoras e senhores, mais um prazer agora aqui estar com os senhores, agora falando sobre o processo educacional, para que todos possam conhecer o que vem a ser o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri Popular. Uma coisa muito bonita, né? Pessoas leigas julgarem o Tribunal do Júri Popular. Esse instituto é um instituto milenar. O Tribunal do Júri ele vem da Grécia Antiga, né? Aquele tempo da Grécia Antiga, de Roma Antiga, em que se fazia julgamentos abertos. Daí vem o princípio da publicidade, que é um princípio expresso na Constituição Federal. O Tribunal do Júri está na Constituição Federal, no seu artigo 5º. Ele tem a sua incidência no seu artigo 5º, inciso 46, em que ele nos diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, né? Aqui nós temos a individualização da pena, certo? Como existe individualização da pena, existe também competências e individualizações para determinados crimes. Aí nós vamos também para o artigo 5º, no inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A linha A, plenitude de defesa. O júri requer plenitude de defesa. A linha B, sigilo das votações. A linha C, soberania dos vereditos. A linha D, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então o que acontece com o Tribunal do Júri e o que é o Tribunal do Júri? Nós vamos fazer comentários, inclusive, essa semana, sobre a questão que está em voga, que é o caso Isabela Nardoni. É um caso muito triste, um caso que toda a sociedade se chocou. A pequena Isabela Nardoni, que tinha 5 anos de idade, foi arremessada do edifício London, em São Paulo, na Zona Norte, né? E daí inicia-se um dos grandes tribunais, né, do júri, sessões, uma sessão das maiores sessões da história, a maior sessão da história, com certeza, não tenho dúvida que estou dizendo, do Tribunal do Júri no Brasil. E essa sessão inicia-se na segunda-feira, amanhã, dia 22, estamos gravando hoje, dia 21, e nós vamos estar direto em São Paulo, estamos aqui também, indo lá e cá para trazer as informações precisas para os senhores sobre o que vem a ser esse jogo. Quando a menina Isabela Nardoni caiu no 6º andar do edifício London, aí nós vamos para o crime que ocorreu, um crime possivelmente, né? Se não foi acidente, foi um crime. Existindo então a prova material, a materialidade delitiva, ela é um corpo morto da pequena Isabela Nardoni. Existindo um corpo morto, existe a materialidade delitiva. Bom, aí nós vai se buscar o quê? Quem fez esse crime, se é crime ou acidente. Aí inicia-se o trabalho da polícia. O trabalho da polícia é um trabalho estritamente técnico. É um trabalho que vai desenvolver toda uma tecnia. É um trabalho que vai dizer detalhes daquele crime, vai fazer então a chamada perícia técnica, que é desenvolvida pela Polícia Técnica do Estado de São Paulo. Essa Polícia Técnica, ela vai analisar todos os fatos que ocorreram, vai ouvir testemunhas e ao final a lei manda que depois ela vai indiciar, dizer quem é que é o indicado que cometeu aquele delito. Esse indicado que cometeu aquele delito, ou indicados no caso da Isabela Nardoni, foram Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, madrasta da menina Isabela e pai da menina Isabela. Aqui nós não vamos julgar, aqui nós não temos essa capacidade. Aqui nós vamos informar e desenvolver um processo educacional de como ocorre o júri popular, começando como nós começamos na Constituição Federal. Então, segundo o relatório da polícia, foi feito um indiciamento que, pela linha D do inciso 38, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é exclusiva de varas que tem nos fóruns, nas diversas cidades, cuja competência é Tribunal do Júri. Então, no caso, foi indiciado, eles foram indiciados, houve indiciamento, apontaram para eles como os autores. Notem que esse indiciamento não significa condenação.
O indiciamento significa que existem indícios que indicam, daí o nome indiciamento, indicação. Indica que houve aquele delito e que existe uma autoria provável. Tanto é que se reinicia o processo, e aí nós vamos dizer que o processo do Tribunal do Júri ele é bifásico, porque nós vamos reiniciar esse processo, que é bifásico, ele vai ser reiniciado. Como que ele vai ser reiniciado? Ele vai ser reiniciado através da justiça, em que o Ministério Público pega os laudos, os relatórios da polícia e a partir daí, quando ele pega tudo, ele faz o quê? Ele oferece o que nós vamos chamar de denúncia. A partir do momento em que o juiz recebe essa denúncia, inicia a primeira fase, já que o Tribunal do Júri é bifásico. A primeira fase significa que o juiz vai voltar toda, esmiuçar, instruir, para se convencer ou não de que eles são os responsáveis ou não pelo caso. Também não é condenação. Quando o juiz se convencer, depois de ouvir testemunhas, ver laudos, a defesa se pronunciar ou a acusação se pronunciar, nessa primeira fase o juiz vai encaminhar ou não para o júri. Esse encaminhamento para o júri que o juiz faz na primeira fase para a segunda fase, que é o júri propriamente dito, ele faz através de uma sentença que é chamada de pronúncia. Nessa sentença ele não dá o mérito, ele não diz que são condenados. Ele diz apenas que houve um crime, há materialidade, há um corpo e há o que? Indícios suficientes de que aqueles acusados, réus, são os autores e que a competência para julgar se eles são culpados ou não é do tribunal do júri, porque o crime é um crime doloso contra a vida. O que seria um crime doloso contra a vida? O crime doloso contra a vida é aquele crime em que o cidadão quis o resultado diretamente, quer ou assume o risco de produzir aquele resultado. Como é que ele assume o risco de produzir aquele resultado? Ele simplesmente deseja diretamente o resultado. Eu vou matar fulano. Ou então, vou fazer isso. Tanto faz se morrer ou não. Para mim, tanto faz. Eu tenho consciência que pode ocorrer a morte, mas eu faço mesmo assim. Então, quis o resultado, eu assumi o risco de produzir. Então, esses crimes dolosos contra a vida, que vai se iniciar dia 22, amanhã, às 13 horas, se não for adiado, no Fórum de Santana, é o Tribunal do Júri do caso Isabela Nardoni, que os acusados estão presos, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Eu espero que possa ser feita justiça, justiça verdadeira, porque pairou, e aqui nós não estamos nem para acusar, nem para defender, não podemos fazer isso, mas pairou muitas dúvidas, e é isso que nós vamos debater aqui, pairou muitas dúvidas sobre a questão do caso e sobre a questão se eles são ou não os verdadeiros autores ou se existe ou não um terceiro. Olha, é muito ruim para a sociedade condenar o inocente, é muito ruim para o Estado condenar o inocente, é muito ruim para o Estado, para a sociedade, deixar de condenar alguém, deixar alguém impune. Então notem a complexidade do poder que envolve o poder judiciário, que envolve a justiça. De um lado é ruim, de outro lado também é muito ruim. Então a gente fica em dúvida. Realmente a sociedade, muita gente, através da mídia, já julgou o casal. Eu também fico, sinceramente, pessoalmente, em dúvida, não vou dizer que tenho assim uma certeza, mas fico pensando, será que eles são inocentes? Esse tempo todo, em celas separadas, mantêm a mesma versão? As famílias, tanto do Alexandre, através do Dr. Nardoni, quanto do Alexandre Jatobá, que é o pai da Ana Carolina Jatobá, mantém a versão que eles são inocentes? Eu fico na dúvida. E é essa dúvida que o Tribunal do Júri tem que esclarecer a partir do dia 22, dizendo se eles são culpados ou se são inocentes, absolvendo ou condenando. Muito obrigado, até o próximo bloco, nós vamos trabalhar nessa linha. Muito obrigado.